Noiva e noivo dançam entre familiares e amigos sob teto cintilante. Era para ser o dia mais feliz da vida deles. Mas em questão de segundos, aquele teto se transformaria em um incêndio devastador. Gritos tomariam conta do ar enquanto uma noite de celebração dava lugar a dias de funerais em massa. O momento foi registrado por uma câmera, mas as imagens levantaram mais perguntas do que respostas. No coração de Caraco, Chirac, cidade ainda marcada pelas cicatrizes da guerra, Revan e Hanin Ishu permaneciam juntos, sustentados pela esperança. O casamento deles deveria ser um novo começo. O casal havia convidado quase 1000 familiares e amigos para o salão de festas Al-Haytham, um enorme espaço para eventos nos arredores da cidade. O ar estava eletrizado de empolgação e o salão estava lotado além de sua capacidade prevista. Dentro do salão, a noiva e o noivo ficaram em destaque. Hanin, em um vestido branco esvoaçante, e Revan, em um terno preto elegante, se abraçaram enquanto começava a primeira dança deles. As luzes apagaram e uma melodia suave preencheu o ambiente. Os convidados admiravam enquanto o casal dançava sob um teto decorado com enfeites cintilantes. Fogos de artifício internos foram acionados para marcar o momento. As pequenas máquinas na pista de dança lançaram faíscas douradas para o teto. Era para ser um momento mágico. Os convidados assistiam maravilhados, com os celulares erguidos e os rostos iluminados pela luz tremeluzente. Por alguns segundos, tudo parecia perfeito. O que parecia inofensivo não era. Aquelas faíscas, embora frias ao toque, estavam se aproximando do teto, onde tecidos pendurados e enfeites de plástico barato estavam como isca para fogo. Ninguém percebeu, ninguém se assustou. Os fogos de artifício nem deveriam fazer parte da cerimônia. Alguém os incluiu no último minuto. Mas essa decisão estava prestes a desencadear um dos desastres de casamento mais mortais da história recente. Então aconteceu. Uma faísca perdida tocou o tecido pendurado no teto. Começou pequeno, quase invisível. E então, uma erupção. As chamas rasgaram os painéis decorativos. Um som crepitante encheu o ar enquanto o fogo rugia pelo salão. Em segundos, tecido em chamas e plástico quente começaram a pingar sobre os convidados abaixo. Enquanto as chamas caíam sobre as mesas, alguns tentaram se proteger. Outros correram para as saídas e muitos simplesmente ficaram paralisados de incredulidade. Na pista de dança, o casal quase não desviou dos destroços caindo. O casamento dos sonhos deles tinha acabado de se transformar em um pesadelo e uma série de erros fatais estava prestes a acontecer. O pânico se espalhou enquanto os convidados corriam para as saídas. Uma fumaça preta e espessa se espalhou pelo salão, enchendo o ar com gases tóxicos. Então, em meio à confusão, a energia de repente acabou. Todo o salão ficou mergulhado na escuridão. Agora, as saídas mal podiam ser vistas. Os convidados tropeçaram em cadeiras caídas e esbarravam uns nos outros e nos corpos no chão. Alguns foram empurrados para o lado na correria frenética para escapar. Outros começaram a desabar no meio da corrida, dominados pela fumaça antes de chegar às portas. Para piorar, o salão excedia sua lotação de 500 pessoas e em um espaço tão apertado, as poucas saídas disponíveis rapidamente se tornaram gargalos, prendendo dezenas de pessoas lá dentro. E quando os convidados tentaram combater as chamas, encontraram apenas um extintor de incêndio, e ele nem sequer funcionava. Revan segurou a mão de Hanin, mas havia um problema. O vestido de noiva dela. O tecido enroscou, arrastava-se atrás dela e as pessoas pisavam, empurrando-a ao chão. Revan se recusou a soltar. Revan, com toda a sua força, arrastou a esposa pelo caos, forçando o caminho até uma possível saída. A fumaça queimava seus olhos, tornando quase impossível enxergar. Então eles acharam uma saída. A entrada da cozinha. Com esforço final, atravessaram a porta e desabaram do lado de fora, ofegantes. Mas ao olharem para trás, viram todo o horror do que acontecia lá dentro. O salão de casamento virou um inferno, com a maior parte da família deles ainda presa lá dentro. Sobreviventes relataram pessoas caindo em pilhas perto das portas
esmagadas pela pressão dos que tentavam sair. Aqueles que queriam voltar pela entrada principal para ajudar os outros foram obrigados a recuar. O calor era tão intenso que qualquer um que entrasse não conseguiria sair vivo. Com várias pessoas ainda presas, os espectadores decidiram agir sozinhos. Desesperados, usaram uma escavadeira próxima para quebrar as paredes externas, mas a entrada repentina de oxigênio alimentou as chamas que pareciam engolir todo o prédio com fumaça subindo no ar. Para a maioria dos que ficaram, não haveria saída. Do lado de fora do hospital distrital de Hamdania, famílias devastadas pela dor esperavam em agonia, desesperadas por notícias de seus entes queridos desaparecidos. Mas para muitos não haveria sobreviventes para esperar. Linhas inteiras de sangue foram exterminadas. Um homem que havia ido ao casamento com sua família depois se viu completamente sozinho. Sua esposa, filhos, mãe e todos os parentes que estavam lá morreram no incêndio. Para os recém-casados, a dor era insuportável. Revan perdeu 15 membros da família. Hanin perdeu ainda mais. Sua mãe, 3 irmãos, todos os tios e vários primos. O pai dela ficou em estado crítico, lutando para sobreviver. É verdade que estamos sentados aqui na sua frente, vivos, mas por dentro estamos mortos? Estamos entorpecidos, mortos por dentro. E logo surgiram perguntas sobre por que o fogo pôde se espalhar tão rapidamente. O governo iraquiano não perdeu tempo e iniciou uma investigação oficial. 4 dias após o desastre, o Ministério do Interior divulgou um relatório que apontava o show pirotécnico do casamento como a causa do incêndio. Segundo os investigadores, as 4 máquinas de pirotecnia fria no centro do salão lançaram faíscas de até 4 metros, incendiando as decorações do teto e causando o incêndio. Mas nem todos ficaram convencidos. Não é verdade. Queremos uma comissão internacional para investigar, para que organizações internacionais nos ajudem. Imagens de segurança mostram um cinegrafista passando entre faíscas menos de 1 minuto antes do início do incêndio. A portas fechadas, uma teoria diferente estava ganhando força. Na internet apareceram vídeos de pessoas tocando as faíscas sem se queimar, alegando que os dispositivos eram culpados injustamente pelo incêndio. Então, o governo estava procurando um bode expiatório fácil? Um especialista independente em reconstrução de incêndios analisou as imagens do casamento e confirmou a alegação do governo. A avaliação dele foi inequívoca. Os fogos de artifício foram a fonte de ignição. Neste caso, as decorações do teto eram altamente combustíveis e assim que as faíscas as tocaram, o fogo se espalhou quase instantaneamente. Mesmo sem um incêndio, o salão de festas já era um desastre prestes a acontecer. O prédio era uma verdadeira caixa de fósforos. Ele foi construído com materiais altamente inflamáveis, como painéis sanduíche, compostos por folhas leves de metal com isolamento plástico. Esses painéis queimavam rápido e liberavam fumaça tóxica. Mesmo assim, eram muito usados no Iraque por serem baratos e fáceis de instalar. O mesmo tipo de material já havia sido responsabilizado por desastres anteriores, incluindo o incêndio na Torre Grenfell, em Londres. Havia apenas 2 saídas, a entrada principal e uma única porta pela cozinha. A disposição das mesas prendeu muitos convidados de um lado do salão, sem caminho claro para as saídas. Quando o incêndio começou, quem estava no fundo do salão ficou encurralado, sem conseguir chegar à segurança antes das chamas. A investigação também descobriu que o local não tinha licença para funcionar. O local já havia sido autuado por violações de segurança, mas nenhuma providência foi tomada. Ele foi construído com materiais ilegais e altamente inflamáveis. E estava superlotado, com quase 1000 pessoas em um espaço projetado para 500. Após a investigação, 14 pessoas foram presas, incluindo o dono do salão, que posteriormente foi condenado a 10 anos de prisão. Também foram demitidos vários funcionários do governo, como o prefeito de Karakosh, o diretor municipal e o chefe da defesa civil da província de Nínive. No incêndio,
107 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas. Algumas vítimas ficaram tão queimadas que só puderam ser identificadas por DNA. Karakosh se tornou uma cidade tomada pela dor quando 3 dias de luto nacional foram anunciados. Funerais coletivos foram realizados dia após dia, enquanto os mortos eram enterrados em ondas. Para muitos sobreviventes, a dor nunca iria desaparecer. Sem suportar as lembranças, os recém-casados tiveram que abandonar a cidade que antes chamavam de lar. Se achou este vídeo interessante, inscreva-se, isso ajuda muito.